Senhoras e senhores, bem-vindos ao circo. Mas não se engane, o palhaço aqui não sou eu e nem você que está nos assistindo. O palhaço, infelizmente, são os parlamentares de direita, que você elegeu acreditando que eles sabiam jogar xadrez, mas na verdade mal sabem jogar damas. Vamos deixar claro que aqui nós não estamos criticando todos os parlamentares. Muitos deles merecem os seus elogios. Posso deixar claro aqui dois parlamentares que eu tenho uma grande estima, que é o Marcel Van Hatten e o Nicolas Ferreira. Mas nós tivemos uma prova cabal de que a oposição brasileira, nossa direita, sofre de uma doença grave que é a ingenuidade crônica. Lula vetou ontem o projeto da dosimetria. Hugo Mota, o novo dono da Câmara, mandou a anistia para o espaço depois de usar os votos da direita para se eleger. E a direita o que ganhou? Absolutamente nada. Hoje, no Democracia Não é Relativa, nós vamos dissecar como o Centrão e a esquerda colocaram a oposição no bolso e vamos falar da maior hipocrisia da nossa história recente. Os que hoje negam a anistia são os mesmos que foram perdoados pelos militares na época da redemocratização, lá atrás. Prepare-se, pois a verdade vai doer. Vamos começar pelo fato novo. O veto de Lula ao projeto da dosimetria. A direita passou meses negociando a anistia para o pessoal do 8 de janeiro, mas acabou cedendo e aceitou fazer a discussão de um projeto de lei da dosimetria. Venderam isso como uma vitória. Olha como nós estamos trabalhando. Aí o projeto chega na mesa do Lula e o que ele faz? Veta exatamente no dia 8 de janeiro de 2026. Vamos à análise de toda essa ingenuidade. Qual foi a reação da direita? Realização de notas de repúdio, tweets indignados. Mas eles não entenderam ainda. Você não negocia com quem quer te destruir. A direita votou pautas de interesse do governo ou do centrão, achando que haveria uma certa reciprocidade. E isso é uma ignorância política atroz. Lula vetou porque pode, e vetou porque sabe que a posição muitas vezes não consegue articulação e é só uma questão do Lula liberar alguns recursos, alguns ministérios para o Centrão, que todo o projeto da dosimetria vai por lago abaixo. A oposição tentou salvar os anéis, no final perderam os dedos e Lula ficou com a mão inteira. Mas o buraco é mais embaixo. Vamos falar do elefante na sala, a presidência da Câmara dos Deputados. A direita tinha a faca e o queijo na mão. O governo precisava de estabilidade e o centrão precisava de votos. O que a oposição fez? Fechou um acordo de cavalheiros com Hugo Mota. A promessa era linda: me apoiem para a presidência da Câmara e eu pauto o PL da anistia para os presos do 8 de janeiro. A direita emocionada foi lá e deu os votos para Hugo Mota. Hugo Mota se elegeu presidente da Câmara em uma votação histórica, unindo votos até mesmo do PT e do PL. Com isso, a direita deu um cheque sem fundos para a presidência da Câmara. E assim que ele sentou na cadeira da presidência, o que Hugo Mota fez?
abraçou a esquerda, piscou para o Planalto e para o STF e mandou a direita catar coquinho. Com relação à anistia, pessoal, veja bem, não é o momento, nós precisamos pacificar o país. Vamos criar uma comissão especial que nada mais é do que um cemitério para projetos. Foi um estelionato eleitoral televisionado. Mas a culpa não é só do Mota, que é do Centrão, porque o Centrão faz o que sempre fez: trai por dinheiro. A culpa é de quem acreditou. A direita entregou sua única moeda de troca, que era a eleição para a mesa diretora, em troca de uma promessa de boca. E na política, promessa de boca vale tanto quanto uma nota de R$ 3. E aqui chegamos ao ponto que faz o nosso estômago revirar: a hipocrisia moral. Vamos olhar então para a nossa história recente em 1979. Regime militar, aquele que a esquerda sempre chamou de uma ditadura sanguinária, fez um gesto de boa vontade. O governo militar, num ato de transição, concedeu anistia ampla, geral e restrita. Para quem? Para pessoas que apenas rezavam? Não. Concedeu para pessoas que sequestraram embaixadores, para pessoas que assaltavam bancos, para pessoas que até mesmo assassinaram soldados do Exército Brasileiro, para pessoas que pegaram realmente em armas para a realização de uma ditadura do proletariado comunista no Brasil, pois esse sempre foi o plano deles à época. Essas pessoas anistiadas são as mesmas que hoje estão no poder. Lula, Dilma, Dirceu, Genuíno, todos foram beneficiados da clemência do Estado. E hoje, essas mesmas pessoas negam anistia para quem? Para a Dona Maria, que entrou no Congresso segurando uma Bíblia, para um senhor que estava abraçado na bandeira do Brasil, ou até mesmo para uma pessoa que com um batom fez um rabisco numa estátua dentro do Congresso. Para pessoas que não deram um único tiro e sequer estavam portando uma arma. Os terroristas de ontem, que receberam perdão, hoje agem como carrascos implacáveis contra seus opositores políticos. Eles não querem justiça, eles querem vingança. E a direita covarde não consegue esfregar essa contradição na cara deles diariamente na tribuna. Então, novamente aqui fazendo o reforço que alguns parlamentares realizam isso, mas a grande maioria dos parlamentares de direita, infelizmente, é uma vergonha. Então, para nós fechar o caixão da coerência, olhem para a nossa política externa. Lula veta a dosimetria, que iria beneficiar vários brasileiros que não tentaram um golpe de Estado. Lula persegue seus opositores com rigores da lei ou até mesmo fora da lei. Mas quando o assunto é Nicolás Maduro, que prendeu, torturou, matou opositores na Venezuela, aí ele vem dizer: precisamos de diálogo. Aí entra a famosa democracia relativa de Lula. Lula é um leão contra uma manicure, um tubarão, mas senta no colo, feito um gatinho manhoso de um ditador venezuelano. Essa é a moral da esquerda brasileira. Enquanto a direita não aprender a expor isso com inteligência e parar de cair nos golpes do pessoal do Centrão, nós continuaremos sendo governados
por toda essa hipocrisia. Infelizmente, o resumo da ópera é triste, mas necessário. A direita foi enganada porque quis ser enganada. Faltou malícia, faltou estratégia, faltou coragem para travar a pauta. Hugo Mota ri, Lula veta e os presos de 8 de janeiro continuam lá esquecidos por quem prometeu libertá-los. Se você está cansado de ver seus representantes caindo em armadilhas infantis, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever e deixar o nosso like. Marque seu deputado. Pergunte a ele: você caiu no golpe de Mota ou fazia parte dele? Acorda, direita, antes que não sobre mais nada para anistiar. Eu sou Christian Yanovitch, esse aqui é o Democracia Não é a Relativa, e nós vamos continuar trazendo fatos e não narrativas. Até o nosso próximo vídeo.